você para falar um pouco sobre uma das principais ferramentas necessárias a um profissional moderno, que é a sua habilidade de se comunicar, a sua habilidade de se relacionar com outras pessoas. Aliás, outro dia numa palestra eu ouvi uma pessoa falando que estamos na era da comunicação. E essa mesma pessoa disse assim: não, na verdade não estamos na era da comunicação. Nós estamos, sim, na era do relacionamento. E o que nós observamos é que as pessoas, de uma maneira geral, se preparam tanto em face às necessidades do mercado de trabalho, que exige pessoas, profissionais cada vez mais bem preparados, e se preparam tecnicamente, estudam, fazem outro idioma, quem sabe até 2 idiomas, MBA, formação, enfim, com muito conhecimento, muita experiência. Só que, na hora que a pessoa precisa mostrar o seu potencial, quer seja compartilhando conhecimentos, quer seja liderando, quer seja envolvendo pessoas, quer seja motivando outras pessoas, encontra ali uma série de barreiras. Por exemplo, agora há pouco mesmo com esse grupo, estávamos aqui falando um pouco sobre medo, timidez, ansiedade, das pessoas se levantarem ou levantarem a mão para participar com naturalidade diante desse cenário que exige pessoas que exponham suas ideias, que manifestem os seus pensamentos, que brilhem, porque nada mais vão fazer do que mostrar o seu rico potencial. É um pouco sobre isso que vamos falar. Porque justamente a comunicação, apesar de ser uma das principais ferramentas, não é desenvolvida nas escolas. Com raras exceções, as pessoas se preparam para falar. Não é verdade? Só por curiosidade, aproveitando aqui todo o grupo, de vocês, em toda a formação escolar, quem é que teve a oportunidade de ter um curso, mesmo pequeno, que os preparasse para falar, para trabalhar a voz, o corpo, a postura, a organização das ideias, a estruturação do pensamento, ou até romper aquelas barreiras de timidez, de medo, de ansiedade? Só por curiosidade, quem de vocês até hoje, em toda a formação escolar, fazendo parte do currículo da escola, teve a oportunidade de se preparar para isso? Só por curiosidade. 2 pessoas. E aproveito para perguntar para você: você por acaso teve em toda a formação escolar a oportunidade de se preparar para falar? Então é muito comum acontecer o seguinte: pode ser que sim, de alguma maneira, ótimo se você teve essa oportunidade, mas via de regra isso não acontece. No seu caso, se você teve essa oportunidade, você é uma exceção. E o que acontece então? Há pessoas com todo um potencial, com muita riqueza de conhecimento, e nós lidamos com isso já há muito tempo. Mas na hora que a pessoa precisa exercer um posto de comunicação, talvez liderando, comandando, fazendo uma palestra, ou uma simples apresentação, ou dando uma aula, em situações onde a pessoa está começando na vida, por exemplo, participar de um processo seletivo, a busca de um emprego, ela se vê limitada, se vê fechada. Por quê? Porque ela tem o conhecimento, ela tem a informação, só que não sabe mostrar com propriedade, com facilidade, todo esse conhecimento, todo esse potencial que ela amealhou com muito esforço ao longo da sua vida. Então é um pouco sobre isso que nós vamos falar, comentando sobre algumas dificuldades que as pessoas têm e oferecendo algumas dicas, algumas sugestões de como é que você pode melhor se comunicar com as outras pessoas. Iniciando então, nosso Instituto, o Instituto Reinaldo Passadori, estamos desenvolvendo esse trabalho já há muitos anos, por favor. E a essência do trabalho, ou seja, o trabalho ele tem esse título mesmo: Comunicação Essencial, Estratégias Eficazes para Encantar os Seus Ouvintes. Entenda como ouvintes os seus clientes, os seus alunos, os seus prováveis gestores, enfim, os seus clientes de uma maneira geral. E quem é que não tem? A tônica do mercado é atender ao cliente, mais do que atender ao cliente é encantar. E uma palavra que mais tenho ouvido hoje em relação ao cliente é surpreender o cliente. Com trabalhos eficazes, eficientes, com muito boa qualidade, enfim. E comunicação essencial, porque também é o título do nosso livro. Escrevemos um livro que tem esse título e fala justamente sobre isso, comunicação essencial. Nós vamos perceber, a comunicação não é apenas a pessoa se levantar e ir lá e falar. Tem uma série de pequenos detalhes, e é um pouco sobre isso também que falarei com vocês, para mostrar como, aparentemente tão simples, estamos diante de um processo, na verdade, tão complexo. O objetivo desse nosso encontro nada mais é do que conscientizá-los sobre a importância da comunicação no seu dia a dia, como uma parte importante para que você tenha a possibilidade de não só interagir e se integrar com outras pessoas, mas ter uma ação proativa, ou seja, você se preparar e conseguir, obviamente, um resultado muito melhor a partir do seu planejamento e da sua intenção. E por que não
a partir dessa simples constatação, estimulá-lo a esse desenvolvimento, já que ele é tão importante para a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Detalhe, eu gosto muito dessa frase porque acredito que ela encerra uma grande verdade. Se vocês observarem bem, como isso tem a ver com todos nós. Nós não somos valorizados por aquilo que sabemos, mas sim por aquilo que fazemos daquilo que sabemos. O nosso instituto ele existe já há 19 anos. Agora, em outubro, nós fazemos 19 anos de existência e nós treinamos mais de 24 mil pessoas. 24 mil pessoas que participaram das nossas turmas, em grupos abertos, em turmas fechadas. E nós temos como clientes grandes organizações, entre elas Bradesco, General Ford, General Motors, Ford, Petrobras, enfim, grandes bancos que também nos contratam para os seus gerentes, diretores, enfim. Nós temos mais de 300 empresas no nosso quadro de clientes, de grandes organizações, pequenas, médias empresas, e também pessoas que vêm participar dos nossos cursos em turmas abertas. Por exemplo, quando nós fazemos as turmas de finais de semana ou à noite, pessoas, enfim, que de alguma maneira foram estimuladas para desenvolverem esse trabalho. E nós conhecemos pessoas com muito conhecimento, com muito talento, com muita capacidade. Só que na hora de falar, quando a pessoa era chamada para se apresentar diante de outras pessoas, a pessoa até ia, mas chegava lá com aquelas dificuldades todas de medo, de ansiedade. O próprio corpo retrata muito isso, a postura da pessoa retrata isso. Então é muito comum acontecer o seguinte, quando convidada, a pessoa ao invés de enfrentar, ir lá e falar, se apresentar com naturalidade, como seria o ideal, a pessoa tem um potencial tão grande, mas na hora de mostrar o potencial, ou seja, a pessoa parece que funciona pela metade, ou só pequena parte do seu rico potencial. E o que acontece então? E a pergunta é, de que adianta você se preparar tanto? De que adianta você estudar tanto, ter tanto conhecimento, se na hora que mais precisa, que na hora que você vai mostrar o seu potencial através de uma reunião, de participar de um processo seletivo, ou de liderar, ou comandar, ou motivar pessoas, não consegue fazer isso. Então a questão é simples, de que adianta tanto potencial se na hora que você mais precisa não sabe usar esse potencial? Por isso que eu gosto muito dessa frase, e ela fala muito sobre o nosso trabalho, da importância do aprendizado, do desenvolvimento de técnicas e recursos que fazem parte do nosso dia a dia. Mas ninguém nasceu sabendo falar, muito menos liderar, ou comandar pessoas, ou se relacionar. Isso se aprende. É como perguntar para você, se você fizer uma retrospectiva, quando você era bem pequeno, talvez há 5 ou 10 anos atrás, quanto você podia fazer. E hoje, pelo seu aprendizado, por participar de uma empresa tão dinâmica como essa, você tem a oportunidade de entrar em contato com tantas pessoas, participar de reuniões, e desde cedo já nesse contexto, nessa relação com outras pessoas, enfim, mostrando o seu talento. E você que está vendo esse CD na sua casa, lidando com o seu computador, até que ponto que você tem a oportunidade para mostrar o seu talento e o seu potencial? E até que ponto você faz isso? Pode ser que você, como muitas pessoas, tenha também aquela dificuldade. Tem o potencial, tem a oportunidade, mas na hora de falar, sai com aquela sensação de frustração por não ter conseguido, porque fugiu. Ou quando faz, tem aquela sensação, poxa, poderia ter feito isso melhor. E quem é que não fez aqui uma apresentação de um trabalho na escola, diante dos professores, diante dos colegas? E, puxa, poderia ter tirado uma nota melhor. Puxa vida, eu na hora lá que fui fazer a apresentação tive algumas dificuldades. Só por curiosidade, quais as dificuldades normais que nós temos quando vamos fazer um trabalho, quando fazemos um trabalho, quando somos chamados para fazer um trabalho? Vamos imaginar uma situação escolar, já que estamos lidando com pessoas nessa fase de escola, de apresentação de trabalhos, que é mais fácil identificar. Poderia falar, por exemplo, o executivo diante de uma reunião com a diretoria, ou um professor diante de uma palestra, ou um executivo aí de alto escalão sendo entrevistado por uma emissora de televisão, um programa ao vivo. Mas vamos imaginar, porque a situação, muito embora diferente, os resultados são semelhantes. Pelo menos as manifestações do corpo são semelhantes. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você foi convidado para fazer a apresentação do seu trabalho diante de um grupo de pessoas. E naquela sala, professores, o diretor da escola, convidados, outras pessoas. E é claro, você estudou bastante para fazer aquele trabalho. Se preparou, treinou em casa, pegou até a família como cobaia. Poxa, a pessoa já cansada e você saiu de novo, gravou no gravador, ficou perfeito. Só que nessa hora, tinha 2 pessoas na sua frente, você era o terceiro da relação. Está
primeira pessoa fez o trabalho e você está sentadinho ali esperando a sua vez. Daqui a pouco você vai falar. Daqui a pouco vem a segunda pessoa, muito bem, né? Saiu muito bem, foi aplaudido ao final. E aí no final chega o professor, a pessoa que está conduzindo os trabalhos e te convida. E nesse momento temos a honra de convidar para fazer a sua apresentação, a apresentação do seu trabalho, o nosso aluno, o nosso convidado, que vai, enfim, nos encantar com o seu trabalho. Com a palavra, você, que está aí sentado, se levanta, imagine a situação, o palco, o microfone, tudo que você tem direito. Os professores, os colegas, o diretor da escola, a sala lotada, o pessoal conversando aqui, ali ainda, numa situação um pouco hostil, e você se levanta de onde está, vem ali na frente e vai falar. O assunto você conhece, mas nessa hora, o que normalmente acontece? Passaram por isso já? O que acontece nessa hora? Dá o branco, ansiedade. Algumas sensações físicas, né? Que alteram a respiração. Isso, a respiração fica ofegante, coração bate mais forte e não está apaixonada. O que mais acontece nessa hora? Sua frio. Sua frio e quente. Sudorese. O que mais? Tremor na voz. Sua voz que treme. As pernas. As pernas, as mãos, tremedeira, gagueira. Alguém falou gagueira? Bibi, bibi, bibi. E o que acontece então? Poxa, você treinou tanto, conhece tanto, estudou tanto, por que nessa hora então a pessoa fica travada, não consegue falar com propriedade, com naturalidade? E essa é uma grande dificuldade, porque essa ansiedade impede que você faça a apresentação do seu trabalho que você fez em casa, lá junto aos seus familiares ou gravando no gravador. Mas é por essa apresentação que você não consegue fazer, com essas dificuldades todas, que você vai ser avaliado. Não por aquela que você fez em casa, gravando com tranquilidade no seu quarto. E é por esse é o grande problema. Nós somos avaliados justamente nesse momento onde temos a oportunidade de mostrar o nosso talento e o nosso potencial. E nem sempre. É como se fosse uma fotografia que fosse tirada. A revelação da fotografia que vai mostrar até que ponto que você é uma pessoa que está preparada ou não. E se a fotografia ficou boa, a revelação ficou boa, ótimo, excelente, maravilha, porque você vai ser conhecido, valorizado, respeitado. Se a fotografia ficou negativa, a revelação não ficou boa, pronto. As pessoas falam, puxa, mas olha só que foto ruim, olha só que pessoa incompetente, olha só que pessoa fraca. O que é que vamos chamar para uma eventual possibilidade de promoção, reconhecimento? Essa pessoa que tem a fotografia negativa ou essa pessoa que mostra ali uma competência, capacidade de liderança, de envolvimento, de desenvolver assuntos, com facilidade e propriedade? É claro, essa pessoa que tem essa leveza para, enfim, mostrar todo o seu rico potencial. Considerando isso, nós vemos no mundo altamente competitivo, onde as empresas, no mundo dos negócios, estão tendo a oportunidade de selecionar pessoas preparadas, e muito bem preparadas. E uma das competências fundamentais é, sem dúvida alguma, junto com a competência técnica, a habilidade de se relacionar. Agora há pouco estávamos falando aqui, conversando com os diretores da empresa, sobre situações, até em processos seletivos. Currículo maravilhoso, a pessoa domina até idiomas, ela tem todo um profundo conhecimento, fez uma série de cursos, mas na hora de se expor, na hora de falar, de participar, até de participar de uma simples entrevista, não sai nada. Pronto. Então ela precisa reforçar essa capacidade de comunicação para, junto com o seu complemento técnico, mostrar um profissional competente, capaz de enfrentar uma situação, de participar de um posto de trabalho, de representar condignamente um espaço na empresa para liderar, comandar, e junto com outros valores, tais como envolvimento, comprometimento, qualidade no serviço, pontualidade, enfim, outros fatores que fazem parte da vida de um profissional. E as empresas estão selecionando pessoas cada vez mais bem preparadas. Então, já que nós temos essa informação, nós não nascemos sabendo isso, já que as empresas estão preparadas para isso, ou buscando pessoas de cada vez melhor ou mais bem preparadas. O que nós precisamos fazer? Nós não somos preparados espontaneamente como uma combustão espontânea. Nós precisamos fazer alguma coisa nesse sentido, nessa direção. E é para isso que estamos aqui, para mostrar para você a importância do desenvolvimento da sua comunicação. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você. Um pouco adiante, por favor. Curiosamente, a comunicação
não é aquilo que falamos. A comunicação, mais uma, a comunicação é aquilo que chega, aquilo que é percebido pelas outras pessoas. Isso exige de quem fala uma grande qualidade, não só de saber falar, mas de entender a outra pessoa, de ter a sensibilidade para desenvolver a empatia, a arte da empatia. Alguém sabe o que é empatia? Acho que todos sabem, mas o que é empatia? Empatia é? Exato, a capacidade de nos colocarmos no lugar da outra pessoa e a partir daí ajustarmos a nossa maneira de falar de acordo com a outra pessoa. Isso significa sensibilidade, significa saber ouvir, significa usar essa capacidade para conseguirmos esse resultado melhor. Por isso, então, como nós vimos, a comunicação não é aquilo que falamos, a comunicação é aquilo que chega. E por essa razão é que nós precisamos estar preparados para isso. E curiosamente, nós temos aí uma realidade dura. Agora mesmo estava ouvindo uma reportagem sobre os professores, está saindo nesse período, uma reportagem do Ministério da Educação, falando sobre os professores, as dificuldades que há no campo educacional dos professores. Tem tantas dificuldades, ganhando tão mal, com muitas dificuldades, até para sobreviver. Tanto que os professores estão na faixa de 40 a 50 anos, e os jovens não estão sendo estimulados para assumirem esse papel e serem professores. E essa é uma das grandes dificuldades que temos em nosso sistema educacional. E no nosso campo, especificamente na comunicação, as pessoas não são preparadas nas escolas para falar. Considerando que essa é uma das principais ferramentas, e considerando que as escolas não nos preparam para falar, o que acontece então? As pessoas estudam, se esforçam tanto, e chega na vida prática, na hora que não tem como, tem que enfrentar situações, compartilhar conhecimentos, participar de reuniões, envolver-se com outras pessoas, atender clientes, fazer visitas, receber pessoas. Ela faz isso, mas com muito sacrifício e com muito esforço, porque não foi preparada para isso. E essa é uma das grandes dificuldades. Então, a nossa ideia é oferecer a vocês esses recursos, para que vocês possam não só se aprimorar, mas usar isso como ferramenta, como recurso, como técnica, para conseguir com muito mais facilidade realizar o seu trabalho. A pergunta então que faço agora é: para que nos comunicamos? Se observarmos bem, nós temos aqui uma série de fatores que mostram. Isso tem a ver com a nossa vida, certamente tem a ver com a sua vida também, com o seu trabalho, que é motivar, arregimentar, inspirar, influenciar, envolver, delegar, incentivar, questionar, elogiar, reconhecer, treinar pessoas e, por que não, também fazer apresentações em público. Percebe o quanto isso faz parte da nossa vida? Puxa vida, eu não tinha a noção de que a comunicação estava tão intrinsecamente vinculada à minha vida. Eu não a reconhecia, eu não percebia o seu valor. E um simples questionamento como esse mostra que estamos tão próximos, ou tão envolvidos na comunicação, que não percebemos a sua importância. É como um peixe que vive dentro da água. Ele não tem a consciência da água. Ele só teria se ele saísse da própria água e pulasse fora do aquário. Puxa, ele percebe que a água é tão fundamental para ele, para a vida dele, e ele está envolto pela água e não a percebe. Como o ar que respiramos. Se nos tiram ar, aí percebemos a importância do ar. Da mesma forma, a comunicação. Ela é tão importante na nossa vida, profissional principalmente, que se não a temos, ou se não a desenvolvemos, nós sofremos as consequências por essa dificuldade. Agora, mais do que isso, em que contextos nós nos comunicamos? Pode perceber como você pode ou vai se identificar através dessas situações. Reuniões. Por acaso você participa de reuniões? Negociações, vendas, contatos, entrevistas, treinamentos, debates, atendimento a clientes. Quando falamos aqui network, significa sua rede de relacionamentos, você se conectar, ter sempre ali, com grande facilidade, uma rede de contato, eventualmente até para você se posicionar, eventualmente uma eventual possibilidade de um contato, de um negócio, ou até futuramente, quem sabe, quando você resolver montar o seu próprio negócio. É importante você estar conectado com o mundo. Talvez a palavra mais adequada seja essa, plugado com o mundo, através dessa rede de relacionamentos. E também relacionamentos sociais. Quantas pessoas há que vão numa festa, num lugar qualquer, e ficam tímidas, fechadas, sem se relacionar com pessoas? Ah, mas eu sou tímido, eu nasci assim, meu jeito é esse. Ou seja, tenha a oportunidade para falar
mas a pessoa não consegue mostrar o seu potencial. Existem 4 fases no processo de aprendizagem. E se observarmos bem, na comunicação também acontece da mesma forma. A primeira fase é onde nós temos a incompetência inconsciente, ou seja, nós não sabemos que não sabemos. O que acontece então? Você tem a oportunidade, por exemplo, de um bate-papo como esse, de uma informação simples como essa, aí talvez entre na segunda fase, que é justamente a incompetência, só que agora ela é consciente. Agora eu sei que não sei. Eu sei que não me preparei para isso. Eu sei que eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Em função dessa consciência, existe todo um esforço. Então, o que acontece nessa hora? A pessoa busca informações, procura ler livros, vai fazer cursos, enfim, procura desenvolver essa habilidade, essa competência. Aí entra na terceira fase, que é justamente a competência consciente. É o momento, então, em que a pessoa se prepara, ela se esforça. Fazendo uma analogia, é o momento que você está aprendendo a dirigir. Você não tem habilidade total ainda. Todos vocês têm carta. E a pergunta é, quem dirige bem? Normalmente as pessoas falam assim, não, eu dirijo bem. Mas é um momento em que você está engatando uma marcha, percebe que tem que segurar a direção, tem que olhar para o espelho retrovisor, externo, interno, tem que olhar para o farol, tem que olhar para os sinais de trânsito, tem que olhar para a bola, para a criança que vem atrás da bola, para o outro carro, para o poste, para o guarda, para a velocidade, tem que olhar para muita coisa ao mesmo tempo. E a primeira sensação é, não dá para fazer tudo isso. Porque eu tenho que olhar para o pedal. Não pode olhar para baixo, tem que olhar para frente. Mas não pode olhar para frente, tem que olhar pelo retrovisor. E tem que segurar na direção. Mas se eu tenho que segurar na direção, como é que eu vou engatar a marcha? Tem que soltar uma das mãos, mas tem que fazer sinal. E aí? Telefone celular, né? Não pode. Mas se observarmos bem, depois que nós desenvolvemos tanto, treinamos tanto, entramos na última fase, que é justamente a competência inconsciente. Nem pensamos, simplesmente entramos no carro, ligamos e vamos embora. E não pensamos mais nisso, simplesmente fluímos. A comunicação é a mesma coisa. Quanto mais uma pessoa desenvolve essas habilidades, por exemplo, em relação a gestos. Eu perguntei agora há pouco se alguém de vocês se julgava uma pessoa tímida. Vários de vocês levantaram as mãos. E aqueles que não levantaram a mão, não é porque não são tímidos, são tão tímidos que não levantaram pelo menos. Pode observar. Agora outra pergunta, você já ouviu a sua voz no gravador? Qual a sensação que você tem quando ouve a própria voz? Aquela voz maravilhosa, né? Aquela voz bonita, aquela voz sensual. Não é isso? Fica arrepiado quando ouve a própria voz. Olha que voz bonita. Não é bem assim, né? Normalmente não gostamos da nossa própria voz e a achamos estranha. Poxa, nem parece que sou eu. Não é? O que você faz com as mãos quando você fala diante de um grupo de pessoas? Você faz gestos. Algumas situações interessantes. Algumas pessoas colocam as mãos na frente do corpo e ficam se balançando para frente e para trás. Outras pessoas cruzam os braços e não fazem nenhum movimento, ficam o tempo todo com os braços cruzados, reduzindo o efeito e impacto da comunicação. Aí, num certo momento, tem um impulso para fazer um movimento e outro braço fica como se estivesse amarrado numa antipode. Então a pessoa encaixa o braço ali outra vez. Principalmente para nós, homens, aquelas pessoas que enfiam as mãos nos bolsos. Numa calça como essa, por exemplo, onde o bolso vai quase até o joelho, e o problema é quando a pessoa fica fazendo gestos com a mão. A pessoa fica fazendo movimento. E as pessoas dando um cutucão. Olha lá, deve estar com uma coceirinha. É feio demais. E outras situações em relação à utilização das mãos. Olhar. Para onde você olha quando fala com outras pessoas? Algumas pessoas olham para cima das pessoas. Ou seja, não olham nos olhos das pessoas. A importância de se conectar com as pessoas, olhando nos olhos. Existe ali um fluxo energético importante. E curiosamente eu já vi alguns comentários de pessoas que se diziam entendidas em comunicação, dizendo o seguinte: para você não se inibir, não estou dizendo para você fazer isso, estou dizendo que algumas pessoas já disseram isso, terrível. Então, dizendo assim, para você não se inibir, olhe para cima da cabeça das pessoas. Aí você não vê ninguém. Como se eu estivesse falando com vocês olhando para cima. Qual a sensação de cada um? Poxa, essa pessoa não está nem me respeitando. Eu já vi o seguinte comentário: para você não se inibir, olhe lá para o fundo da sala, no ponto fixo,
e fica olhando para aquele ponto fixo. Aí então a pessoa fica olhando para aquele ponto fixo, por essa razão, e blá blá blá, e blá blá blá. Daí a pouco as pessoas começam a olhar para trás, né? O que está acontecendo lá? O pior dos comentários que eu ouvi até hoje foi o seguinte: para você não se inibir, olhe para o rosto das pessoas, imagine como se fosse um monte de repolhinhos. Eu já vi isso. Ou seja, eu não consegui convencer ninguém. Claro que não, você está falando com pessoas ou com repolhos, né? Então, para vocês perceberem que as dificuldades, elas acontecem, estão tão próximas da gente, que nem sequer observamos que isso faz parte ali do nosso dia a dia. Precisamos desenvolver essas habilidades. Eu falei algumas situações, só para exemplificar, relacionadas à timidez, relacionadas à utilização das mãos, ao olhar. Mas voz, vamos explorar um pouquinho. Por acaso vocês conhecem pessoas que falam depressa demais? Uma vez uma pessoa levantou: eu conheço. Quem? Eu. Ela levantou a outra mão. E o que acontece quando você está diante, por exemplo, daquela pessoa que acelera demais a velocidade da fala? Qual a sensação que você tem? Depois de 1, 2 minutos, 3. Se você aguentar. Então o que acontece? A pessoa tem muita informação, como agora, por exemplo, estou falando um pouco mais depressa do que seria o habitual, que seria, por exemplo, a capacidade de você entender, porque eu não estou fazendo pausa, estou falando muito depressa, estou ignorando como são de sílabas e palavras. Por mais interessante que seja o assunto, vocês não vão conseguir acompanhar. O que acontece, então? Algumas pessoas aceleram demais a velocidade da fala. Por mais interessante que seja o assunto, por mais interessante que seja a sua atenção em relação àquele aprendizado, você não vai se ligar, porque não dá para prestar atenção naquela pessoa que acelera demais a velocidade da fala. Por outro lado, tá bom, então o problema é se a velocidade, vamos reduzir. Por acaso vocês conhecem pessoas que falam muito devagar? Por essa razão, estamos aqui com o objetivo de desenvolver um assunto muito importante para todos nós, que é a comunicação. A comunicação verbal. Só que depois de um tempo, você também já fica com vontade de se aproximar por detrás da pessoa, quem sabe ali, uma corda, quem sabe um fiozinho de 220 volts, né, para estimular, para acordar a pessoa, porque ficamos impacientes, ou seja, rejeitamos a comunicação ou rejeitamos a pessoa. E por mais interessante que seja o assunto, nós não conseguimos prestar atenção. Ou seja, apenas a velocidade da fala. Mas há pessoas que têm muitas dificuldades, principalmente você que pretende lecionar ou compartilhar seus conhecimentos. Quantas pessoas há que falam de forma linear? Professores universitários. Uma vez tivemos lá em nossos cursos um professor fazendo um curso com a gente, professor universitário, com muitos anos de experiência. Ele falava, mas ele até falava assim: não, mas eu tenho boa experiência, eu sou um bom comunicador. Só que ouvindo uma aula dessa pessoa, todas as pessoas, ou quase todas, dormiram. Ou deixaram de prestar atenção. Por uma simples razão. Esse professor falava num tom monocórdico, de forma linear. E ninguém aguentava ouvi-lo. Por exemplo, o que aconteceria aqui se eu, ou qualquer pessoa, o Pereira, daqui a pouco vem aqui na frente, falasse desse jeito? Meus caros amigos, é com grande satisfação que estamos aqui com o objetivo de desenvolver um assunto muito importante, independente até da velocidade. Posso falar um pouco mais depressa, ou um pouco mais devagar, não importa, mas percebam que há uma tendência agora num tom linear, sem variações, até fazendo bom uso de pausas. Mas mesmo assim, se eu não fizer um jogo de variações, daí a pouco o que vai acontecer? Quanto tempo você acha que aguentaria ouvir uma pessoa falando dessa forma? Não dá para aguentar. E outras dificuldades relacionadas à voz, por exemplo, há pessoas que têm dificuldades de dicção. Falam com a boca muito fechada, parece um verdadeiro ventríloco. Por essa razão, estamos aqui com o objetivo de falar de um assunto, ou seja, a pessoa não pronuncia os sons das sílabas, das palavras. E não percebe que cada palavra deveria ser produzida como uma verdadeira obra de arte, com seus pequenos detalhes e entalhes, para que a outra pessoa pudesse compreender exatamente o seu significado. Mas mais do que isso, cada palavra sendo pronunciada na sua acentuação tônica. Imagina uma pessoa falando assim: bom, gente, aproveitando todo esse entusiasmo do grupo, toda essa força, toda essa energia, toda essa alegria. Ou seja, então, cada palavra ela pede uma maneira de ser interpretada.
Imagina a pessoa falando assim, bom, gente, eu estou triste hoje. Ou seja, se a pessoa está conectada com a emoção, a comunicação fica forte. É muito importante, até perceba quando você está de fato envolvido com uma emoção, quando você está com raiva, por exemplo. Quem é que não passa? Raiva é uma reação, uma emoção humana. Tem horas que a gente está com raiva mesmo. Mas imagina aquela pessoa tão controlada, dizendo assim, bom, gente, eu estou com uma raiva hoje. Ou seja, a raiva ela perde um tom de voz, ela perde, não que perde, é congruente quando você está manifestando a sua real emoção. É claro que devemos, e muitas vezes, controlar a nossa emoção. Também faz parte desse processo, porque você está projetando uma imagem, está preocupado em ser percebido, em que as pessoas comprem efetivamente um bom produto. Mas são pequenos detalhes que fazem parte desse processo como um todo. Estamos aqui falando da congruência, da utilização da voz. Há pessoas que têm dificuldades na pronúncia, porque têm algumas dificuldades, tais como a língua preta, por exemplo. Conhece a temperatura? Imagina uma pessoa falando com a língua presa, que ela pode corrigir isso. E tem até, nós brincamos lá, dizendo que a pessoa que é o só sucesso, né? Imagina uma pessoa com a língua preta, falando só sucesso. É claro que a pessoa que tem essa dificuldade é um problema que ela tem, mas ela pode corrigir. E o fato é que muitas vezes ela se conforma com isso e acha que isso está bom, porque ela está acostumada a agir desse jeito. Só que ela não percebe que isso está prejudicando a sua comunicação, está prejudicando a compreensão das outras pessoas. E muitas vezes nesse comodismo não faz nada, porque está acostumada com isso. Então a sugestão é, o que fazer em relação a isso? Manter essa condição ou ir atrás de uma solução, talvez, quem sabe, um trabalho fonoaudiológico, quem sabe, uma consulta, quem sabe, se for o caso, até uma cirurgia. Há situações para se corrigir isso. De qualquer maneira, é um problema que prejudica a comunicação. E outras dificuldades. Voltando a gestos, por exemplo, sem perceber, algumas pessoas fazem alguns sinais obscenos. Vindo atrás, a comunicação não é o que falamos, é aquilo que chega. E quantas pessoas, e é comum ver isso em televisão, comum ver isso em palestras, ou até em reuniões de diretoria, imagina um jovem gerente, diretor, dizendo assim, senhores diretores, eu tenho algo muito importante a lhes dizer. É assim com as mãos, ou com uma das mãos. O diretor olha assim, eu também tenho. Terrível, porque a comunicação... Ou seja, aquela pessoa, olha, o primeiro ponto é esse, o segundo ponto é esse. Precisa completar a frase? Ou aquela jovem senhorita elegante diante de um grupo de homens fazendo a apresentação de um produto, dizendo assim, senhores, tenho um prazer muito grande de fazer a apresentação do meu produto. É um produto de primeira qualidade, é um produto de primeira linha, ou seja, e as pessoas começam a rir no grupo. E não sabem por quê. Né? Mas vocês não gostaram do meu produto? Baixa quilometragem, pouco uso, enfim, não viram ainda. Ou seja, e o tempo todo fazendo assim, as pessoas rindo, né? E não sabem por quê. São pequenos detalhes que destroem o processo da comunicação. Daí a importância desse constante preparo. Isso tem a ver com o processo de aprendizagem. Porque no primeiro momento, eu espero nesse momento, estimulá-los à percepção desses pequenos detalhes. Porque se nós não desenvolvemos isso, nós vamos levar a nossa vida muito aquém daquilo que nós podemos ou poderíamos fazer. E a comunicação entra como uma ferramenta fundamental nesse processo. Eu quero compartilhar com vocês agora uma reflexão sobre as 5 dimensões básicas da comunicação. Já que estamos falando da comunicação essencial, e tive a oportunidade de escrever um livro que fala justamente sobre isso, essas 5 dimensões da comunicação, nessa comunicação essencial. E a primeira delas, ela fala da comunicação na dimensão emocional. E tem a ver com o que isso? Tem a ver com nós nos valorizamos. Quantas pessoas há que olham lá para o espelho e não se dão o devido valor? Olha lá para o espelho, aquela pessoa olha para o espelho e começa a encontrar defeitos. Ih, você não serve para nada mesmo. É muito comum, nas nossas primeiras gravações, através dos nossos cursos, nós fazemos muitas gravações, troca de feedback, enfim. E as pessoas passam a se conhecer um pouco mais. Mas uma primeira gravação, perguntamos para a pessoa, o que você achou da sua apresentação? Normalmente a primeira impressão é, não gostei, uma droga. Do que você não gostou? De nada.
Fale um pouco sobre a sua voz, que vocês falaram agora há pouco aqui. Minha voz? Horrível, feia, nem parece que sou eu. Fale um pouco sobre o seu corpo. Reinaldo, sua câmera aí deve estar com defeito. Está gordo, está feio, está magro, está alto, está careca, está isso ou está aquilo. Só defeitos. Fale um pouco sobre a parte técnica. Olha, muito enrolado, eu falei muitos nés, muitos tás, eu falei uma coisa, depois que eu voltei a falar de outro assunto, ou seja, não gostei. Bom, então fale um ponto positivo que você gostou da sua apresentação. Olha, eu gostei mesmo, foi quando terminou. Ou seja, a questão é a seguinte, se você mesmo não se valoriza, olha no espelho, não reconhece que você é uma pessoa extraordinária, uma pessoa competente, capaz, perspicaz, inteligente, tem um corpo maravilhoso, enfim, tem uma estrutura de pensamento, inteligência, etc. Se você não percebe tudo isso, quem é que vai te valorizar? Então o processo da comunicação começa com você reforçar a sua autoestima. Você perceber que você e ninguém mais pode e deve fazer aquilo que você pode fazer para conquistar o mundo. E essa é a razão, então, de ser uma fase inicial. Por isso que estamos começando, estou começando nessa fase falando da comunicação emocional, pensando na comunicação intrapessoal, que tem a ver com o autoconhecimento, autovalorização, que tem a ver também com autoconfiança e, por que não, com a autoestima. Claro, o autocontrole, o controle das emoções e também a motivação, ou seja, o motivo para a ação que flui a partir de você resgatar e descobrir em você mesmo essa força para realizar tudo aquilo que você deseja, estabelecer, quem sabe, suas metas, ou sonhar num sonho arrojado, um sonho audacioso. Se você acredita na sua possibilidade, você arregaça as mangas, vai lá e faz. Nessa parte é uma frase que diz o seguinte: se você acha que pode, ou se você acha que não pode, em ambos os casos você está certo. Essa frase é atribuída a Henry Ford. Eu gosto muito dessa frase, eu acho que ela tem muito a ver com esse espírito da autovalorização, que diz o seguinte: nós somos os artistas da nossa criação. O que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. E o que for os teus atos, assim será o teu destino. Perguntaram certa vez ao Michelangelo como é que ele conseguia fazer aquelas obras maravilhosas, aquelas esculturas fantásticas. E ele deu uma simples resposta: dentro da pedra já existe uma obra de arte. Eu apenas retiro o excesso de mármore. Dentro de você também já existe uma linda obra de arte, a mais bela do universo. E o seu grande desafio é retirar o excesso de mármore e completá-la. Nós somos os artistas da nossa criação. Isso tem a ver com você se olhar no espelho e você reconhecer que você é um ser humano extraordinário. E às vezes em função da educação, em função de perfeccionismo, muitas vezes tolo, muitas vezes pela falta até da nossa sensibilidade, nós não nos damos o devido valor. E se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. Uma outra fase também da comunicação, na linha da emoção, tem a ver com a comunicação intrapessoal, que tem a ver com a percepção do outro, exigindo de cada um de nós a flexibilidade, a empatia, ou seja, essa capacidade de entendermos, de aceitarmos, de respeitarmos o outro como o outro é, e a partir daí criar condições favoráveis para ver o entendimento. Nessa linha, nesse pensamento, tem esse slide que mostra um pouco isso. Que todos nós somos pessoas distintas, como se nos envolvendo a uma bola, uma bolha. E cada um de nós escolhe uma bolha, porque essa bolha mostra um pouco da nossa identidade, da nossa personalidade, com tudo aquilo que nós temos. E se uma cor é diferente da outra, como é que o vermelho se aproxima do azul, considerando que cada pessoa se julga dona da verdade? Daí a necessidade de nos flexibilizarmos, entendermos o outro no seu momento psicológico, entendermos o outro nas suas limitações, ou na sua inteligência, nas suas capacidades, e a partir daí nos flexibilizarmos para ver a possibilidade do entendimento. Isso tem a ver com a comunicação na dimensão emocional, considerando a comunicação interpessoal. Uma outra dimensão daquelas 5 que estamos falando tem a dimensão do corpo. O nosso corpo fala, ou seja, através do gesto, da aparência, da postura, da elegância, mãos, braços, dedos, semblante, olhar, expressão facial, expressão corporal,
Ou seja, um simples gesto, um jeito de caminhar, um aperto de mão, mostra muito da nossa comunicação corporal. O jeito que nos vestimos, o jeito que nos apresentamos para o mundo, o jeito que cuidamos do nosso asseio corporal, mostra muito da nossa identidade, mostra muito da nossa personalidade. E muitas pessoas dizem, mas o meu jeito é esse mesmo, quem quiser me aceitar, me aceita do jeito que eu sou. Tá bom, só que vivemos em sociedade e não vivemos isolados. Daí a necessidade de certos cuidados em relação a comportamentos sociais adequados, em relação ao grupo, porque assim passamos a ser aceitos, principalmente se estamos no mercado competitivo, que faz uma seleção, e muitas pessoas chegam em processos seletivos e não passam nem da porta de entrada, porque não se preocupam nem sequer com a sua própria aparência. Outros aspectos ainda, em relação à voz. Essa dimensão da voz é fantástica, porque a nossa voz ela tem uma série de características. A nossa voz mostra a nossa origem, em função do sotaque, em função de regionalismos ou até estrangeirismos. A nossa voz mostra a nossa emoção. Nós manifestamos a nossa emoção quando falamos. Falamos agora há pouco, né? Pessoa, eu estou muito triste hoje. Olha, estou com uma raiva. Olha, aí a comunicação é congruente. Por quê? Porque a pessoa é conectada, está vivendo aquela emoção. E com isso também a nossa voz tem uma série de características que precisam ser devidamente trabalhadas. Entre essas características há o volume, a tonalidade, a velocidade, a pausas, a dicção, nasalação, musicalidade, teatralização, todos os elementos relacionados à voz nessa dimensão que podemos e precisamos desenvolver para conseguirmos fazer boa comunicação. Também numa outra dimensão tem a ver com a parte intelectual. Quantas pessoas sabem que vão fazer uma apresentação, fazem uma exposição, mas são muito enroladas? Há pessoas que falam demais, há pessoas que falam de menos, há pessoas que nem sequer sabem planejar uma apresentação ou utilizar um recurso audiovisual. Daí a importância desse preparo técnico, desse preparo intelectual em relação à estruturação do pensamento e à manifestação das ideias. Daí a importância de todo um trabalho nessa dimensão intelectual. Existe uma outra que nós deixamos para o final de propósito, que é a comunicação na dimensão espiritual. E essa dimensão tem a ver com os valores que cada um escolhe para a sua própria vida. Tem a ver com a seguinte pergunta: para que você está aqui? Algumas pessoas não têm uma consciência um pouco mais profunda sobre a sua vida. Apenas estão aqui, estou aqui, deixa passar o meu tempo e não se preocupam com nada mais do que a si mesmas. Muitas pessoas mesquinhas, egoístas, egocêntricas, e não percebem que vivem em sociedade. E nós fazemos parte de um todo, e vivemos todos juntos sobre esse planeta, talvez essa nave espacial chamada planeta Terra. E nós temos uma responsabilidade social. Nós temos que nos preocupar com outros, sim, já que vivemos em sociedade. E quanto maior for essa nossa consciência de que fazemos parte de um todo, maior será a nossa ação, ou pelo menos vamos dirigir as nossas ações para edificarmos um mundo um pouco melhor. Isso tem a ver com as opções que nós fazemos dos nossos valores. Há pessoas que pautam sua vida por um alinhamento ético, dentro de certos princípios de integridade, de honestidade, de honra. E há pessoas que nem sequer se preocupam com isso. Isso é balela, isso é besteira. Mas isso tem a ver com a comunicação que nós fazemos em relação a um sentido um pouco maior. E nessa direção, nesse contexto, nós, por onde passamos, deixamos um rastro iluminado. Nós, muitas vezes, agimos desse jeito, somos reconhecidos por aquilo que somos. Mas como é gratificante quando conhecemos pessoas que dedicam a sua vida para uma causa nobre, ou como parte do seu tempo, para participar de algum trabalho voluntário, sem propagar isso. Fazem isso porque têm a convicção, não por aspectos até apenas mercadológicos ou de marketing, mas fazem isso porque pensam e sabem, têm a consciência de que um pouco que ela fizer vai contribuir para que o mundo fique um pouco melhor. Então passou pela vida e deixou um pouco lá a sua contribuição, a sua parcela de contribuição para o mundo ficar um pouquinho melhor do que ela o encontrou. Isso tem a ver então com essa consciência, com essa responsabilidade, por que não com esse amor que cada um de alguma maneira tem. Outro dia, conversando com a dona Milu Vilela, uma pessoa que é presidente do processo grande de centro de voluntariado aqui em São Paulo, e ela arregimenta milhares de pessoas para trabalharem fazerem trabalhos voluntários. Eu perguntei assim para ela: poxa, dona Milu, eu fico impressionado com isso, porque a senhora consegue, através do centro, envolver tantas pessoas. Como é que a senhora consegue fazer isso? Ela me disse o seguinte: olha, as pessoas são boas na sua índole, no seu coração. Vocês não sabem como fazer alguma coisa nesse sentido.
O que eu crio é condições favoráveis para que as pessoas possam fazer alguma coisa. Por isso que as pessoas participam dos nossos trabalhos. E finalizando, eu gostaria de compartilhar uma pequena história que eu acho que tem a ver com esse espírito, com essa comunicação na dimensão espiritual. É a história de um viajante do deserto que, num certo momento, naquele desespero, que está perdido no deserto, ao longe ele observa lá um oásis, ele se aproxima daquele espaço com aquelas construções, e ele vê lá, consegue chegar, quase morrendo de tanta sede, e vê um poço. E do lado de um poço tem uma pequena garrafa de água com água. E desse lado tem lá uma bomba, daquelas manuais, onde tem uma pequena alavanca. E do lado da garrafa de água e da bomba tem um pequeno bilhete. Olha, para fazer a bomba funcionar, é fundamental que você despeje toda essa água numa pequena canopla da bomba e faça movimentos frenéticos, e assim você vai ter a água jorrando em abundância. Imagina a situação, naquela dúvida, não sabia o que fazia. E até então, imagine aquela sede danada, aquela água ali fresquinha na sua frente, a vontade de tomar, e se despejasse a água e não viesse a água da bomba? E se não funcionasse? E naquele desespero teve que tomar uma decisão. E o que ele fez então? Despejou a água na bomba. Morrendo de sede, aquela gota, talvez uma gota, nenhuma gota ele tomou, despejou toda a água. E fez movimentos com as suas forças limitadas já, mal conseguia acionar aquela bomba, até que, para sua felicidade, a água jorrou e jorrou em abundância. E assim ele saciou a sua sede, sobreviveu, conseguiu se recuperar, encheu lá o seu cantil para continuar a sua jornada. Só que antes de ir embora, o que ele fez? Ele deixou um outro bilhete, dizendo o seguinte: e olha, pode acionar a bomba, pode despejar a água e acionar a bomba, porque ela funciona. E assim, num simples gesto, ele, com essa intenção, gerou segurança, eventualmente, para uma outra pessoa como ele, desesperada naquele momento de angústia, e certamente facilitaria a sua vida e a sua tomada de decisão. Pode ser uma coisa muito simples, mas o convite é: o que você pode fazer para, enfim, tornar esse mundo um pouco melhor, com um simples gesto como esse, deixar um bilhete para alguém, ou ajudar alguém, ou se preocupar um pouco com outro ser humano que está aí também muitas vezes precisando de uma ajuda, ou de uma orientação, ou com tanto talento que há aqui, o que você pode fazer para contribuir para que esse mundo fique um pouquinho melhor do que você o encontrou. Quero agradecer a oportunidade de compartilhar com você um pouco daquilo que desenvolvemos já ao longo desses 19 anos de existência, através do nosso instituto, que é o Instituto Reinaldo Passadori de Comunicação Verbal, e me coloco à disposição, e coloco o nosso instituto à sua disposição, caso queira nos procurar ou buscar algumas informações, e quem sabe, por que não, até fazer um curso com a gente. O nosso telefone é 3283-1224 e o nosso site para a sua consulta, www.passadori.com.br. Até uma próxima vez, se Deus quiser.